Olá pessoal, vamos entrar no capítulo 20, tão aguardado, o registro de imóveis. Então compartilhe esse vídeo para aquele seu colega de trabalho. Espero que agregue para você que vai fazer o concurso, mas não só para você, aquele colaborador da serventia extrajudicial, de qualquer tabelião de notas ou do registro de imóveis, porque é importante dominar a técnica registral para poder fazer uma boa escritura. Da seção 1 das disposições gerais. O registro de imóveis é atividade exercida em caráter privado por profissional do direito, mediante delegação do Poder Judiciário, otorgada por meio de concurso público de provas e títulos, está sujeita ao regime jurídico e procedimentos estabelecidos na Constituição Federal, na legislação e nos atos normativos que definam sua competência, atribuição, organização e funcionamento. O oficial de registro de imóveis cumpre prestar o serviço a seu cargo de modo adequado, observando rigorosamente os deveres próprios da delegação pública em que está investido, a fim de garantir autenticidade, publicidade, segurança, disponibilidade e eficácia dos atos jurídicos constitutivos, translativos ou extintivos de direitos reais sobre imóveis e atividades correlatas. O serviço prestado de modo adequado é o que atende o interesse público e corresponde às exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança. Entende-se por atualidade do serviço o uso de métodos, instalações e equipamentos que correspondam a padrões de modernidade e avanço tecnológico, bem como a sua ampliação na medida das necessidades dos usuários e em apoio ao labor jurídico do registrador e seus prepostos. Para o fim do disposto no item anterior, os oficiais de registro de imóveis adotarão boas práticas de governança, observadas as normas vigentes. Em prol da eficiência na prestação de um serviço público delegado, o oficial de registro de imóveis deverá adotar soluções visando a celeridade e rapidez ao trâmite da documentação a seu cargo, liberando-a em prazos inferiores aos máximos assinalados. Então, como medida de eficiência, não é o registrador liberar no dia final, é liberar antes, em prazos inferiores aos máximos assinalados. Os oficiais de registro de imóveis gozam de independência jurídica ao interpretar a disposição legal normativa no exercício de suas funções. A responsabilidade pelos danos causados a terceiro na prática de atos próprios da serventia independe da responsabilidade administrativa. Quando a tramitação do título depender de informações disponíveis na própria unidade de serviço ou em serviços de informações de órgãos oficiais publicadas na internet, deverá o oficial obtê-las e certificar a fonte em que acessou, evitando-se a devolução de título para cumprimento de exigência. Então, é dever do oficial buscar evitar a devolução de título para cumprimento de exigências. Como? Verificando em sites disponíveis e certificando essas fontes que acessou, buscando, então, atender esses documentos para evitar essa devolução. Havendo incidência de taxas ou emolumentos, o pagamento deverá ser feito na retirada do título, desde que a busca das informações onerosas tenham sido previamente autorizadas pelo solicitante. Então, desde que no requerimento do solicitante ele autorize a informação onerosa à custa dele, o oficial pode já tirar esses documentos e cobrar no final. Quando for requerida a prática de ato com base em título físico que tenha sido registrado, digitalizado ou armazenado em outra serventia, inclusive, será dispensada a reapresentação e bastará referência a ele ou apresentação de certidão. No caso de averbações de que trata o parágrafo 1º do artigo 246 da Lei 6.015, o oficial poderá providenciar preferencialmente por meio eletrônico, a requerimento e à custa do interessado, os documentos comprobatórios necessários às autoridades competentes. Seção 2 das atribuições. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro de bem de família, hipoteca legal, judicial e convencional, o bem de família no livro 2 e 3, então, cuidado. Na hipoteca, só no livro 2, contratos de locação de prédio nos quais tenha sido registrada a cláusula de vigência, no caso de alienação de coisa alocada, ou para fim de direito de preferência de sua aquisição, livro 2, penhor de máquina de aparelho utilizado na indústria, instalado em funcionamento com respectivo pertence, no livro 3, servidão em geral, no livro 2, usufruto e uso sobre imóveis e da habitação quando não resultarem do direito de família, no livro 2. Livro 2 é o livro da matrícula e o livro 3 é o registro auxiliar que não diz respeito diretamente ao imóvel. No livro 2 ainda, rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última vontade, contrato de compromisso de compra e venda, permuta e dação em pagamento, cessão e promessa de cessão deste, com ou sem cláusula de arrependimento,
que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva ser a prazo de uma só vez, ou em prestações. Enfiteuse, anticrese, convenção antinupcial e das escrituras públicas que regulam o regime de bens dos companheiros da união estável, no livro 3, então registra a convenção antinupcial no livro 3 e a verba no livro 2 na matrícula. No caso dos companheiros, tá bom? Da união estável. Registra no livro 3 cédula de crédito rural e também no livro 3 de crédito industrial, exportação comercial, contratos de penhor rural no livro 3, registra na matrícula incorporação, instituição e convenção de condomínio, vai para o livro 3, então incorporação livro 2, instituição livro 2 e convenção de condomínio livro 3. Contrato de promessa de venda, cessão e promessa de cessão de unidades autônomas condominiais e de promessa de permuta, a que se refere a Lei de Incorporação 4591 de 64, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência da Lei 6.573, livro 2. Loteamentos urbanos e rurais e desmembramentos urbanos, livro 2. Contrato de promessa de compra e venda, cessão e promessa de cessão de terrenos loteados ou desmembrados na forma do Decreto-Lei 58 de 37 e na Lei de 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Não compreendido no número 3 da letra B deste item no livro 2. Citação de ação real ou pessoal persecutória relativa a imóvel, então registra ela no livro 2. Fideicomisso, registra no livro 2. Nos termos do artigo 1951 e seguinte do Código Civil, o fideicomisso somente será admitido em favor de herdeiro não concebido no tempo da morte do testador, que é a prole eventual. Ressalvadas as sucessões ocorridas na vigência do Código Civil anterior, de 16, o fideicomisso deverá ser mencionado no próprio registro da sucessão. Registra ainda julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis, então a divisão amigável ou a demarcação amigável, inclusive nos casos de incorporação que resultem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores. Sentença de inventário, arrolamento e partilha, adjudicação de bem de raiz ou pagamento de dívida de herança. Então vamos lá. Sentença de inventário, partilha e adjudicação de bem de raiz em pagamento de dívida de herança. Adjudicação é quando só tem um herdeiro para ficar com todo o patrimônio hereditário. Então, quando tem dois ou mais, seria inventário e partilha. Quando tem só um, é inventário e adjudicação. Ato de entrega de legado de imóveis, formato de partilha e sentença de adjudicação, inventário ou arrolamento, quando não houver partilha. Então, quando legado de imóvel, formato de partilha e sentença de adjudicação, quando não houver partilha. A escritura de separação e divórcio e a sentença de separação judicial, divórcio, ou que anular o casamento, só serão objeto de registro quando versar sobre partilha de bens imóveis ou direitos reais registrados. Então, no divórcio e na separação, só vai ser registrado se houver partilha de bens imóveis. Registra ainda a rematação e adjudicação em asta pública, no livro 2, o dote, no livro 2, sentença de uso capião, compra e venda pura ou condicional, livro 2, permuta e promessa de permuta, dação em pagamento, transferência de imóvel à sociedade, quando integralizar o capital social, doação entre vivos, desapropriação amigável e sentença que em processo de desapropriação fixar valor de indenização, ato de tombamento definitivo de bens imóveis requerido pelo órgão competente, federal, estadual ou municipal, do Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico, alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, registro de missão provisória na posse, quando concedida à União, Estado e Distrito Federal. Olha só, missão provisória na posse não é ato de averbação, é ato de registro. Muito importante isso. Então, concedida pela União, qualquer entidade federativa, União, Estado, Distrito Federal, município, e as suas entidades delegadas em respectiva sessão e promessa de cessão também de missão provisória na posse. Registra ainda termo de moradia ou sentença declaratória de concessão de uso especial para fim de moradia, direitos de superfície de imóvel urbano, contrato de concessão de direito real de uso, legitimação de posse e conversão em propriedade, certidão de regularização fundiária, CRF, legitimação fundiária, outros atos, fatos ou títulos previstos em lei ou cuja natureza como ato de registro em estrito sensu seja definido em ato normativo. Contrato de pagamento por serviços ambientais, quando este estipular obrigações de natureza próprio terreno. Então pode cair, serviços ambientais, registro, no livro 2 da matrícula. Ato de tombamento definitivo de bens imóveis sem conteúdo financeiro, declarando o ato por ato administrativo ou legislativo ou por decisão judicial, no livro 2. E o patrimônio rural de afetação em garantia. Normalmente o patrimônio de afetação ele é averbado, mas o rural em garantia
é objeto de registro. Então, muito cuidado, que esse ato aqui é cobrado como ato de registro. Vamos falar agora dos atos de averbação. Convenção antinupcial das escrituras públicas que regula o regime de bens da união estável, do regime de bens diverso do legal, nos registros referentes a imóveis ou direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges ou companheiro, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento, ou ao contrato de reconhecimento judicial da união estável, extinção de ônus e direitos reais por cancelamento. Então, o registro ele é o ato principal e a averbação é um ato de modificação, mutação desse ato principal. E aí ele é acessório. Então, cancelamento é ato de averbação. Contrato de promessa de compra e venda, cessão e promessa, que é a lei de o Decreto-Lei 58 de 37. Quando o loteamento estiver formalizado antes da vigência da Lei 6.015, é ato de averbação. Depois é ato de registro. Então, os mais novos registra e os mais antigos averba. Mudança de denominação e numeração de prédio, edificação, reconstrução, demolição e desmembramento de imóveis. Então, pode ver, mudança, alteração, cancelamento, isso é ato de averbação. Então, mudança de numeração de prédio, edificação e construção, casamento, alteração do nome do casamento. Então, o averbo casamento, o averbo alteração do nome por casamento ou por separação judicial, ainda outras circunstâncias que, de qualquer modo, têm influência no registro e nas pessoas nele interessadas, inclusive alteração no regime de bens e da união estável declarada judicialmente ou estabelecida por escritura pública, registrada no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais. Registra a escritura no livro E e a verba na matrícula. Atos pertinentes a unidades autônomas condominiais, aqui alude a Lei de Incorporação 459/1 de 64, quando a incorporação tiver sido formalizada antes da vigência da Lei 6.573. Então, os atos pertinentes às unidades da incorporação antes da Lei de 6.573 é a averbação. Depois, registro. Cédulas hipotecárias, averba. Embora seja a cédula, a hipoteca é registro, mas a cédula hipotecária ela é averbada. Calção e cessão fiduciária de direitos reais relativos a imóveis, sentença de separação de dote, restabelecimento de sociedade conjugal, cláusula de inalienabilidade, penhorabilidade, incomunicabilidade impostas a imóveis, bem como constituição de fideicomisso. Decisões, recursos e seus efeitos que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. Nomes dos logadores decretados pelo poder público, atuando o cartório de ofício na forma do item 125 e 125.2. Escritura pública de separação, divórcio, dissolução de união estável, das sentenças de separação judicial, divórcio, unidade de anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais objetos sujeitos a registro. A escritura de separação, divórcio e dissolução de união estável, a sentença de separação judicial, divórcio, nulidade ou anulação de casamento, será objeto de averbação quando não decidir sobre partilha de bens dos cônjuges. Então, se partilhar, registra. Se não decidir sobre partilha, averba o quê? Averba a mutação do estado de comunhão para mancomunhão ou condomínio pró-indiviso. Então, repetindo, quando não houver imóvel, não incidir partilha de bens entre os cônjuges ou apenas afirmar pertencer em sua totalidade em comunhão, atentando-se, nesse caso, para a mudança do seu caráter jurídico com a dissolução da sociedade conjugal e surgimento do condomínio pró-indiviso. Então, nesse caso, averba a mutação da situação condominial do imóvel e os dois, em conjunto, podem vender esse imóvel a terceiro, sem quebra do princípio da continuidade. O que eles não podem é vender essa parte entre eles, porque o procedimento correto seria a partilha no divórcio. Averba ainda re-ratificação de contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca em favor de entidade integrante do sistema financeiro de habitação, ainda que importando a elevação de dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que não exista outra hipoteca registrada em favor de terceiro. Transformação, fusão, cisão, incorporação de sociedade. Olha só, transformar, mudar a sociedade. Fusão. O que ocorre a fusão? A e B se juntam, formam um C e extingue A e B. Cisão. A cisão é total ou parcial do patrimônio. Então, transmissão desse patrimônio para uma outra empresa. E a incorporação, a incorporadora engole, digamos assim, a incorporada. Então, ela pode fazer uma incorporação também total ou parcial, mas não é só do patrimônio como na cisão, mas toda a empresa. A verba ainda arquivamento, então tudo isso é ato de averbação, ok? Então, embora sejam atos societários bem fortes, todos averbam. Arquivamento de documentos comprobatórios de inexistência de débito com a Previdência Social, indisponibilidade dos bens que constituem reservas técnicas de companhias seguradoras. Então, a seguradora tem que ter patrimônio para arcar com o dano, né?
Então, nesse caso, a verba, a indisponibilidade de bens no imóvel dessas companhias seguradoras, como reserva técnica. Processo de tombamento de bens imóveis e seu eventual cancelamento sem conteúdo financeiro. Restrições próprias de imóveis reconhecidos como integrante do patrimônio cultural, de forma diversa do tombamento, em decorrência de ato administrativo ou legislativo ou decisão judicial específico. Restrição própria de imóveis situados na vizinhança dos bens tombados ou reconhecidos como integrante do patrimônio cultural. Certidão expedida no âmbito do artigo 828 do Código de Processo Civil. A verba ainda. Ordem judicial ou administrativa que determine indisponibilidade de bens. Então, olha, embora seja o ato forte, a indisponibilidade, a verba. Contrato de locação para garantir o exercício de direito de preferência. Eu sempre gravei assim, prefere averbar, registra a vigência. Então, sempre prefere averbar e registra a vigência. Então, averba o direito de preferência e registra a cláusula de vigência. Encontre o seu modo. Mas, então, repetindo, averba o direito de preferência e registra a vigência. Então, averba o direito de preferência. Termo de securitização de créditos imobiliários quando submetidos ao regime fiduciário. Notificação de parcelamento, edificação ou utilização compulsória do imóvel urbano, principalmente na ideia do IPTU progressivo, né, quando a pessoa não paga o IPTU e o ente municipal notifica. A verba na matrícula, olha só que importante. Então, não fica apenas na esfera obrigacional, ingressa com uma verbação na matrícula. Extinção da concessão de uso especial para fim de moradia, extinção do direito real de superfície de imóvel urbano, cessão do crédito com garantia real sobre imóvel, ressalvado o disposto na Lei 6.015, artigo 167.2, item 35. Destaque de imóvel de uma gleba pública originária, então arrancar um pedacinho do imóvel, a verba, auto de demarcação urbanística, também a verba, e as extinções. Então, a pegadinha mais aqui também é o auto de demarcação urbanística, que ele é facultativo na regularização fundiária, mas ele averba na matrícula. Extinção de legitimação de posse, extinção de concessão de uso especial para fim de moradia, extinção de direito real de uso, subrrogação de dívida da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais em nome do credor que venha assumir tal condição nos contratos objeto do artigo 31 da Lei de Alienação Fiduciária. Então, essas subrrogações de dívida, mudança dessa posição contratual, a verba, no caso de alienação fiduciária, e é realizada em auto único a requerimento do interessado, instruído com documento comprobatório, firmado pelo credor original e pelo mutuário, ressalvado o disposto na Lei 6.015/73, artigo 672, número 35. A verba ainda, vínculo de área à cota de reserva ambiental, CRA, instrumento ou termo de instituição de servidão ambiental, número de inscrição do CAR ou do SICAR São Paulo, que é o Cadastro Ambiental Rural, informação de classificação de área pela CETESB como área contaminada de investigação, como área contaminada com risco confirmado e como área contaminada, reabilitada para o uso declarado. Tudo isso a verba na matrícula. Da certidão de liberação de condições resolutivas dos títulos de domínio resolúvel emitido pelos órgãos fundiários, do termo de quitação do contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de quitação de instrumentos públicos ou privados, oriundo da implantação de empreendimentos ou de processo de regularização fundiária, firmado pelo empreendedor proprietário do imóvel ou pelo promotor do empreendimento ou da regularização fundiária objeto do loteamento, desmembramento, condomínio, de qualquer modalidade ou de regularização fundiária, exclusivamente para fim de exoneração da sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre o imóvel perante o município, não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. Então, pode-se averbar o termo de quitação no compromisso de compra e venda, em especial pelo loteador que vende, simplesmente para ele se excluir da responsabilidade tributária pelo não pagamento de tributos acerca daquele imóvel, exonerando-se, então, da responsabilidade por esses tributos, mas não implica a transferência do domínio ao compromissário comprador. Vale ressaltar que, pela lei de parcelamento do solo urbano, o compromisso de compra e venda com o termo de quitação é apto para transmitir a propriedade plena do imóvel, não só do compromisso, mas a propriedade enquanto direito real definitivo. Então, nesse caso, não implicando transferência do domínio para o compromissário comprador ou beneficiário da regularização. A existência de penhores prevista na Lei 6.073, artigo 178 de ofício, sem conteúdo financeiro por ocasião do registro no livro 3 de registro auxiliar, em relação a imóveis, titularidade do devedor pignoratício,
objeto de contrato de registro no livro 2, registro geral, ou então objeto desse contrato na matrícula. Cessão de crédito ou subrogação de dívida decorrente de transferência de financiamento com garantia real sobre imóvel, nos termos do capítulo 2A da Lei de Alienação Fiduciária. Então, eu comprei imóvel, financiei, dei a minha casa em alienação fiduciária. Vou ceder, o banco que me deu, ele cede esse crédito para um outro investidor. Enfim, essa cessão com subrogação dessa dívida, que não é no caso da subrogação da dívida, sou eu que sou devedor fiduciante, passa essa dívida para frente para o meu irmão. Então, tanto na parte da cessão do crédito por parte do banco para terceiro, quanto da subrogação da dívida, um terceiro assume a minha dívida, que não estou aguentando pagar, decorrente dessa transferência de financiamento, é averbado na matrícula. Demais atos previstos em lei, as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos a imóvel. Todos os atos enumerados no item acima são obrigatórios, então os atos de averbação não são faculdades, eles são obrigatórios por lei. Então, muito cuidado. Se tem que averbar, não há uma outra opção. Deve ser efetuado no cartório da situação do imóvel, observando o seguinte: se desde logo for possível abrir matrícula, esta providência será tomada no cartório da atual situação do imóvel, ainda que o ato por lavrar seja uma averbação apenas. Nessa hipótese, é vedado fazer a averbação no cartório de origem. Se pode abrir matrícula, o novo cartório que tem competência territorial, ele abre e já pratica, mesmo que seja hoje um ato de averbação. A ideia é abrir matrícula e sair do sistema de transcrição. As averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro, transcrição ou inscrição, a que se referem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, sempre que a matrícula não puder ser aberta no cartório da atual situação do imóvel. A impossibilidade de abrir matrícula no cartório da atual situação do imóvel deve ser justificada em nota devolutiva. Então, nesse caso aqui, as averbações serão efetuadas na matrícula, à margem do registro ou da transcrição a que se referir, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Então, tanto sair no próprio cartório do sistema de transcrição para matrícula, quanto proveniente de outra comarca para uma comarca nova que foi instalada. Se a transcrição não possuir desde logo todos os elementos necessários para abrir matrícula, as averbações serão feitas no ofício anterior, à margem da transcrição ou da inscrição. Então, se não tiver condição de verificar o ponto de amarração desse imóvel, por exemplo, a especialidade objetiva dele, aí sim, em último caso, vai ser praticada essa averbação no cartório de origem. Para o imóvel situado em duas ou mais circunscrições, serão abertas matrículas em todos os relativos cartórios. As matrículas conterão remissões recíprocas e os atos de registro e averbação serão praticados apenas no cartório da circunscrição em que estiver situada maior área, averbando-se sem conteúdo financeiro a circunstância no outro ofício de registro de imóveis. Se a área for idêntica, em todas as circunscrições será adotado o mesmo procedimento, sempre com remissão recíproca, mas fazendo os registros e as averbações no cartório de escolha do interessado. Se a área for igual, o interessado pode escolher, mas é averbado no outro que ele não escolher a circunstância sem conteúdo financeiro. Aberta uma matrícula no cartório da situação do imóvel, o oficial comunicará essa abertura no cartório de origem para encerramento de ofício da matrícula ou transcrição anterior. Então, tem que ter essa comunicação entre cartório ou entre os livros também, entre registro e transcrição, livro de matrícula e transcrição, e entre os cartórios, justamente para que não haja duplicidade de matrícula, de imóvel e gere confusão. Sobreposição, então, de imóveis. Para prevenir duplicidade de matrícula decorrente da ausência de encerramento de matrícula, transcrição ou inscrição, no caso de desmembramento territorial ocorrido antes de 18 de dezembro de 2019, o novo cartório comunicará ao anterior de ofício não apenas a abertura de matrícula, como também, uma só vez, a lavratura de certidão. Para o registro do loteamento ou desmembramento que abranger imóvel localizado em mais de uma circunscrição imobiliária, será aberta a matrícula da gleba em todos os relativos cartórios, por sua vez. As matrículas das unidades imobiliárias serão abertas no ofício de registro de imóvel da circunscrição em que estas estiverem situadas, procedendo-se às averbações remissivas. O registro de averbação previsto na Lei 6.573, artigo 167.1.3, cláusula de vigência no caso de alienação de coisa locada, e direito de preferência e contrato de locação serão averbados no registro de imóvel da circunscrição onde o imóvel estiver matriculado, mediante a apresentação de uma via do contrato assinado pelas partes. Então, apenas uma via é suficiente, admitida a forma eletrônica e bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários apenas e o locador. Tem 10
proprietários, só um assinou o contrato de locação para averbar a preferência ou registrar a vigência. Nesse caso, é admissível, sim, o registro ou averbação, bastando a coincidência do nome de um proprietário registral e do locador. O acesso ao folho real de atos de transferência, desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóvel rural dependerá de apresentação de memorial descritivo elaborado e executado e assinado por profissional habilitado, com a devida anotação de responsabilidade técnica, ART, Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, ou Termo de Responsabilidade Técnica, TRT, contendo as coordenadas versus definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional estabelecida pelo INCRA, observados os prazos regulamentares. Vamos avançar ainda aqui na descrição do imóvel rural. A descrição precária de imóvel rural, desde que identificável como corpo certo e localizável, não impede o registro de sua alienação ou oneração, salvo quando sujeito ao georreferenciamento ou ainda quando a transmissão implique atos de parcelamento ou unificação, hipótese em que será exigida sua prévia retificação. Então, se houver possibilidade de localizar o imóvel como corpo certo e localizável, posso praticar o ato, mesmo que a descrição esteja precária. Se eu identificar ele, posso. Caso não seja possível, tem que ser submetida a uma prévia retificação imobiliária, que pode ser administrativa ou judicial. Então, não impede alienação ou oneração, salvo se ainda for sujeito ao georreferenciamento. Então, se for o caso de obrigatoriedade de georreferenciamento, não posso registrar o ato. Tem que retificar a matrícula. Ou ainda quando a transmissão implique ato de parcelamento ou unificação. Então, se a decisão está um pouco precária e a pessoa quer parcelar, dividir esses imóveis ou unificar, juntar, tem que ter segurança jurídica, certeza desse corpo certo, localizável. Então, nesse caso, vai ser obrigatório também retificação. O memorial descritivo certificado pelo INCRA será arquivado em classificador próprio com índice no qual haverá remissão à matrícula correspondente, podendo ser microfilmado ou digitalizado. Para os fins e efeitos do parágrafo 2º do artigo 225 da Lei 6.015, de 73, uma vez apresentado o memorial descritivo segundo os ditames do parágrafo 3º do artigo 176 e do parágrafo 3º e do artigo 225 da mesma lei, o registro de subsequente transferência da totalidade do imóvel independerá de novo memorial descritivo. A CETESB e qualquer responsável legal pelas áreas contaminadas devem proceder às averbações referidas nas alíneas 39, 40 e 41, que é de área contaminada, sob risco ou aquela já resgatada, que também poderão ser realizadas mediante provocação de qualquer pessoa, uma questão de interesse público. A averbação prevista no artigo 39 do item 9b deve conter informação da contaminação identificada. A averbação prevista no 849b deve conter informação sobre os riscos identificados na avaliação de risco. A averbação prevista no 419b deve identificar o conteúdo do termo de reabilitação do uso declarado, com menção expressa ao uso para o qual a AR foi reabilitada, além de localização e tempo de vigência das medidas de controle institucional e da engenharia implantadas. Essas averbações, portanto, a linha 39, 40 e 41 do item 9b, serão feitas de ofício. Olha só que importante. Serão feitas de ofício pelo oficial de registro de imóveis sem cobrança de emolumentos, então de graça, na faixa, certo? Por quê? Tamanha importância delas. Então, de ofício, sem cobrança de emolumento, uma exceção ao princípio da rogação às averbações de áreas contaminadas. Então, até se cair numa segunda fase a área está contaminada, você tem que averbar de ofício sem cobrança de emolumentos. Quando do primeiro registro ou por meio de serviço de registro eletrônico, SREI, assim que implantados o mecanismo de fluxo de informação entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e a Associação dos Registradores Imobiliários, ARISP, definidos no acordo de cooperação técnica que entre si celebraram. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório. Então, mesmo que mude a competência territorial do cartório, foi instalado outro cartório, não tem que desmembrar, não tem que ser feito desmembramento territorial novamente, se ele já foi feito no cartório primitivo. Repetindo, então, o desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório. Os atos relativos a vias férreas serão registrados na circunscrição imobiliária onde se situe o imóvel. Então, aqui é importante, no Código Civil de estação inicial já foi assim, na Lei 6.073, mas houve modificação da lei, se você tiver com o código desatualizado, de modo que o registro da via férrea não é na estação inicial agora, mas onde se situe o imóvel. Certo? Então, antes era apenas em um local e agora são vários, se percorrer muitos quilômetros. Então, é onde se situe o imóvel. Linhas férreas são registradas na circunstância imobiliária
onde se situe o imóvel. A requerimento do interessado oficial de registro de imóvel da circunscrição a se refere o caput da linha férrea. Deste item abrirá a matrícula. Então, o requerimento do interessado oficial pode abrir matrícula da área correspondente, com base na planta, memorial descritivo e certidão atualizada da matrícula ou da transcrição do imóvel, caso exista, podendo a apuração do remanescente ocorrer momento posterior. Então, posso abrir matrícula e a área remanescente pode ser retificada depois. Na designação genérica de registro, considera-se englobados a inscrição e transcrição a que se refere as leis civis, ou seja, se falar que o ato é objeto, portanto, de registro, interpreta que pode ser tanto uma transcrição quanto uma inscrição. Então, nesse caso, privilegia-se a abertura de matrícula de via férrea, onde se situe o imóvel, podendo ser apurado esse remanescente em um momento posterior. Perfeito? Muito bom essa parte. Entramos no registro de imóveis e na próxima sessão é a 3 do livro Escrituração e do processo de registro, em que vamos falar dos livros do registro de imóveis. Até lá!